Fala, guerreiros! Sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás e eu sou o Renan. Hoje nós viemos trazer aqueles nossos spoilers tradicionais que costumam vazar entre o sábado e o domingo. E dessa vez não foi diferente, tivemos aí uma palhinha do que vai acontecer no próximo capítulo 241 de Tokyo Revengers. Só que antes de a gente ir falar um pouquinho mais sobre eles, é óbvio, vou convidar você a fazer parte caso você seja novo aqui no canal. Se inscreve, deixa o seu like, comenta, compartilha, que são coisas que fortalecem muito o nosso trabalho. Mas vamos lá, pessoal, temos spoilers quentes, né, para continuar esse assunto que já levantou um burburinho aí no nosso fandom, que é Senju, Sanzu, Mike, Badi. Todos eles já se conheciam. Era talvez já um pouco suspeito, porque afinal de contas, Takeomi, Shinichiro já andavam junto. Então seus irmãos mais novos deviam ter alguma relação que a gente ainda não sabia, porque não havia sido apresentada em momento algum. E dessa vez a gente viu nesse final do 240, spoilers, né? Agora no 241, que realmente eles se conheciam. Só que o que pegou a galera, que deixou encucado, foi o tal segredo que a Kawaragi Senju revelou no final do último capítulo, quando ela fala que teve uma ligação direta com esse comportamento do Mike, essa escuridão dentro dele, que talvez seja a culpa dela, e também é parte dela a culpa do Sanzu ser tão longe da família, dele ter virado uma pessoa má, segundo as próprias palavras dela. O que aconteceu que a Senju tem uma ligação direta? E a gente passou toda a semana especulando o que poderia ser. Agora, com esses spoilers, a gente tem mais alguns detalhes do que aconteceu. O que de fato foi, ainda não sabemos. Mas nas duas fotos que vazaram, eu acredito que essas fotos na verdade sejam montagens. Assim, não montagens fake. Eu acredito que sejam montagens do capítulo mesmo, recortados de páginas diferentes, porque eu achei que ficou muito grudadinho as informações. Talvez não seja da mesma página. Por que eu quero dizer isso? Porque tem uma cena, uma das páginas que vazou, onde a gente vê o Shinichiro e o Takeomi conversando. E depois o Takeomi parece se assustar quando ele olha para trás alguma coisa, que dá a impressão que é a Senju indo chamar o seu irmão mais velho. A gente vê também, importante notar, a gente viu no Arco das Três Divindades que o Takeomi ele acabou se isolando, ele entrou em crise, principalmente depois do término da primeira geração da Black Dragons. Ao que parece, talvez nesse momento, a primeira geração da Black Dragons, ao que parece, ou a Black Dragons ainda é ativa, a primeira geração, ou eles ainda têm uma ligação muito forte, mesmo com o Shinichiro já encerrando essa primeira geração. Porque o que a gente viu naqueles capítulos ali da faixa do 220, 230, quando estava rolando a Arco das Divindades, era que o Takeomi acabou se perdendo no meio do caminho, justamente por causa dessa ruptura que ele teve com o Shinichiro. Tanto que quando o Shinichiro morreu, ele nem sabia praticamente, né? Não foi no enterro, tipo, estava bem afastado mesmo. Só que se a gente for bater as idades da turma ali, a gente acredita que deve rolar mais ou menos entre uns 7, 8 anos de idade, talvez, o Mike, o Badi, o Sanzu e a Kawaragi Senju um pouquinho mais nova, por justamente ter essa relação ainda dos dois irmãos mais velhos, né, Shinichiro com Takeomi, e os irmãos mais novos. E talvez, não sei, mas talvez parte dessa separação do Shinichiro para um lado, o Takeomi para o outro, o Takeomi se perdendo depois, seja justamente por algo que aconteceu neste dia que vai ser retratado desse flashback da Senju. Porque afinal de contas, os dois eram amigos, né? Quando a gente fala de Shinichiro e Takeomi, amigos unha e carne mesmo. E alguma coisa aconteceu. Tá, a gente já ficou sabendo daquele lado do Takeomi, que ele se sentia importante e tudo mais, mas rompeu de uma forma muito brusca, que agora a gente começa a pensar se não tem algo por trás, justamente na relação dos seus irmãos, né? E agora a gente vai ver nesse capítulo que a outra página que vazou foi justamente essa, uma ação muito estranha, onde a gente vê provavelmente ali na casa do Mike, pelo tablado, parece ser aquele dojo onde ele treinava, a gente vê a Kawaragi Senju mais assustada atrás, e no chão ali na grama, na frente desse dojo, provavelmente que seja, a gente vê o Mike com as mãos ensanguentadas, o Badi caído, sentado para trás, e o Sanzu com a cara toda ensanguentada, já com as cicatrizes. Ao que parece, tem alguma coisa estranha acontecendo, porque a gente já vê o Mike numa escuridão. E caras, aí a gente já vai remeter muita coisa, porque muito se passou de pensar, se foi a morte do Shinichiro que mudou com o Mike, a partir desse momento ele já começou a criar uma escuridão dentro de si, que foi virando uma bola de neve com todos os acontecimentos do Tokyo Revengers.
Mas nessa época o Shinichiro ainda estava vivo e uma escuridão, já tinha surgido no Mike nesse momento agora com o Sanzu. O que o Mike fez de fato? Porque o Mike e o Sanzu, eles tiveram uma separação, digamos assim, das suas amizades. Eles eram um em carne ali, pelo que parece. Mas, ao mesmo tempo, o Mike continuou cuidando do Sanzu dentro da gangue. O próprio Sanzu fala que não tem mais irmãos, ou seja, ele também rompeu com o Takeyomi e com a Senju. O que de fato a Senju fez para desencadear esse momento aqui? Teve alguma coisa a ver, alguma atitude dela para o Mike ficar assim? Parece que sim, mas o que seria para fazer o Mike com as mãos ensanguentadas machucar o próprio Sanzu e depois protegê-lo? Galera, prestem bastante atenção também no Bade, porque o Bade tá ali assustado. Só que a gente sabe que depois a gente vê o Bade, não digo se afastando, mas ele deixa de ser também esse um em carne com o Mike. Depois o Mike passa a se relacionar mais, por exemplo, com o próprio Draken. O Bade já ficou um pouco mais afastado, teve já uma relação de amizade maior, por exemplo, ali nos 10, 11 anos ali em diante, com o Kazutora. Então esse dia foi muito primordial para as mudanças acontecerem. A Senju ser totalmente excluída da vida do Mike e do Sanzu. Nós temos o Sanzu meio escanteado, mas ainda sob proteção do Mike. O Bade e o Mike, eles se afastaram um pouco sim. Claro, a gente via a criação da Toman, eles continuaram amigos e tudo mais, mas talvez a partir desse momento relações foram conturbadas. Então as aproximações, as amizades, elas passaram a perder um pouco o encanto. E é aí que a gente começa a criar cada vez mais teorias para esse capítulo 241 que vem nessa próxima terça. Agora, o que vocês acham que aconteceu? Eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, conferir o nosso conteúdo extra, que a gente se vê na próxima terça.